terem também aí nos seus resumos, nas suas anotações no caderno, tá? Para estudar para essa prova. Então, eu vou compartilhar com vocês um slide, tá? Tá um pouquinho resumido algumas teorias da estatística básica e também algumas questões, né, que já caíram e também que tem um nível diferente, né? Às vezes mais fácil, mais difícil, que pode cair também no Enem, tá? Então, vou compartilhar aqui o slide com vocês. Aqui. Aqui eu coloquei um pouquinho umas teorias bem resumidas, tá? No início. Para quem tiver dificuldade em achar esse capítulo, é o capítulo 17. Ou, se eu não me engano, é o capítulo 17, página 119, tá? Desse material aqui, ó, que o aluno tiver, tá? Se não tiver, a gente pode acompanhar também, tá bom? Então, meu nome é Joselaine, sou professora de matemática. A estatística básica é um conteúdo que tem inúmeros conceitos. A gente sabe que tem a quantitativa, que tem as tabelas de frequência, né? Que às vezes você faz uma pesquisa em sala de aula, que começa lá no sexto ano, a gente já começa a descobrir quais os tipos de gráficos que existem, né? E quando você monta uma pesquisa, você pega a tabela para organizar seus dados, né? E coloca na tabela para ficar uma forma mais resumida e depois você expõe no gráfico. A gente sabe que a gente tem vários gráficos, né? E a gente vê qual que é o melhor para cada assunto, para cada tema que você escolheu, né? Então, a estatística é um campo da matemática que tem inúmeros fatores. A gente utiliza bastante, né? Daqui a alguns dias a gente vai começar as eleições, então a gente vai ver que tem muita estatística para saber quem é o candidato que está em primeiro, segundo lugar, né? Para saber também qual é a relação dos votos nulos, brancos, para ver se vai fazer falta ou não, se vai ter uma segunda campanha política, né? De segundo turno. Então, estatística está em vários setores. Às vezes, na economia, né? Uma empresa, lá em janeiro, fez uma quantidade de dados, né, de vendas, e em fevereiro abaixou. Então, você sabe qual gráfico mais utilizar, né? Porcentagem, né? Também a gente tem um gráfico mais específico para colocar com os dados numéricos na porcentagem, né? E a gente sabe também que às vezes a gente tem uma questão que a gente tem que interpretar os dados, né? Interpretar os números, né? Tanto na horizontal como na vertical, para a gente saber qual a questão correta a assinalar, né? Então a gente também tem que analisar. Isso também cai em disciplinas diferentes, tá? E às vezes está em biologia, mas tem um gráfico referente à genética, mas você tem que visualizar e interpretar o gráfico para depois você colocar o número correto lá, né? E às vezes você viu que a sua resposta não está nas alternativas, é porque tem alguma palavrinha lá no enunciado que não está correto, que você pensou que era, às vezes, a opção correta, mas era a opção errada, tá? Então, tem que ter um pouquinho de calma ao ler cada questão para saber se realmente é aquela ou não, né? E às vezes você pensa que é A, por exemplo, e depois você, lá no finalzinho, ou depois que você está no gabarito, você acha que é a C. Muitas vezes depois você pensa assim, que você vai mudar, mas às vezes era a primeira alternativa, tá? Então, às vezes fica um pouquinho de critério, porque às vezes você fica um pouco nervoso e resolve querer mudar e às vezes sua opção estava correta, tá? A estatística é dividida em duas partes, tá? Que é a descritiva e inferencial. A gente sabe que quando o aluno terminar a escola, o ensino médio, se optar por fazer uma faculdade, a gente vai ter o quê? Fazer alguns anos de estudo na faculdade e depois a gente vai fazer o TCC. TCC é uma atividade que você tem que fazer para ser aprovado na faculdade e que tem que tabular os dados. Isso quer dizer o quê? Você vai escolher o seu tema, vai ter a orientação com o professor que você escolher,
e você vai ter que fazer uma pesquisa em base daquele tema que você escolheu. Depois, se você quiser, você vai ter que tabular os dados. Se você criou uma pesquisa na sua cidade onde você mora, que você perguntou para uma quantidade de pessoas determinado assunto, e você vai ter que expor esse assunto em uma tabela, vai ter que escolher um gráfico, né? Então a gente tem vários aplicativos na internet para fazer esse gráfico. Às vezes você só coloca lá no Excel, no PowerPoint, né? No Word, no Forms. Tem várias possibilidades de você só colocar uma pesquisa, colocar a resposta que as pessoas que foram consultadas, né? Coloca lá e já vai automaticamente gerar um gráfico específico, né? Para aquele tema. Então, tem várias possibilidades. Então, desde o ensino médio, do ensino fundamental, é importante você saber isso, porque às vezes até na faculdade você vai utilizar esse tipo de assunto, tá? Que é a estatística. Como a estatística básica, então hoje a gente vai aprender os principais conceitos, né? Resumindo, média, moda, mediana, né? Que são os mais utilizados. População. O que é uma população no seu conjunto de estatística? É um conjunto finito e infinito. Isso quer dizer que pode acabar ou é infinitamente, né? De indivíduos, objetos, depende do seu tema, né? Que apresentam determinadas características. Isso quer dizer o quê? Às vezes você vai fazer uma pesquisa com os alunos da sua sala que você estuda. Ah, tem 25 alunos da minha sala. O seu tema, você escolheu qual o seu time preferido. Então, os alunos vão falar: ah, eu gosto do Corinthians, ah, eu gosto do Vasco. E você vai anotar em uma folha todos esses times e depois vai colocar numa tabela para saber. E depois você vai colocar em um gráfico para representar a quantidade de times escolhidos na sala. Você também pode utilizar uma determinada quantidade de times, porque às vezes pode ter 25 times diferentes e a pesquisa ficar muito extensa, né? Então você pode estipular só 5 times e as pessoas que você perguntar já falar, ó, você gosta desse time, desse ou desse. Então, eles vão preferir lá que daí vai ficar uma pesquisa um pouquinho mais breve, tá? E você pode colocar no gráfico o que deu, né, no seu questionário. Também tem, qual que é o seu animal preferido? Você também pode estipular 5 tipos, 2 tipos de animais para ver qual o animal que os seus colegas gostam mais. Daí nisso vocês podem daí depois fazer a média, moda, mediana, tá? Amostra, isso quer dizer o quê? É o subconjunto finito, que representa uma população selecionada, segundo métodos adequados. Então, de acordo com o seu tema, né? O tema lá da questão. Então, também tem essa parte. Coleta de dados, a gente tem direta e indiretamente. A gente sabe que tem algumas pesquisas que a gente pode utilizar na tarefa de casa, lá na faculdade, que podem ser baseadas desde o início, né? Uma pesquisa que você criou na sua mente e depois você realizou a pesquisa, montou todos os gráficos, né? Ou você pode pegar uma parte na internet e depois continuar, tá? Então, diretamente. Também, às vezes, alguma pessoa passou alguma atividade para você e você também completou, né? Então, tem vários tipos, né, de coletas de dados. Em vários sites. Às vezes, você perguntou para 100 pessoas, ou às vezes você colocou em um questionário que você pode colocar e depois enviar para várias pessoas, né? Tabela. O que é uma tabela? A gente tem aqui a representação de uma tabela. A gente, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade em saber o que é linha e o que é coluna. Mas é bem simples, tá? Essa linha aqui, ó, receita bruta total em 12 meses. Essa frase aqui está em uma linha, tá? Olha, uma linha. Ele é um eixo horizontal, tá? Então, horizontal. Aqui, ó, quando a gente tem essa parte aqui, ó, que vai descendo aqui, ó, a gente tem vertical. Então, para a gente associar com o plano cartesiano, receita bruta total em 12 meses, a gente tem como se fosse o eixo do X, tá? Na parte horizontal. Já aqui, ó, quando você vai descendo aqui todos que representam a receita brutal, é como se fosse o eixo do Y, tá? Que daí é vertical, tá? Então, aqui a gente pode expor
a nossa pesquisa. Aqui foi falado a receita brutal total em 12 meses, né? Aqui tá falando de tanto em tanto, porque senão, se colocar o número 1 para cada linha, vai ficar uma tabela muito extensa. Aqui a porcentagem que cada um deles representa. Quanto descontar no valor recolhido? Então, aqui está falando quanto que foi descontado, dependendo da porcentagem e da receita total, tá? Então, a gente sabe que isso daqui é linha, isso daqui é coluna. E aqui você também pode representar suas pesquisas. Aquele exemplo que eu falei, de você pesquisar qual o seu time preferido com seus colegas em sala de aula, você pode colocar time preferido em uma coluna, colocar todas as sugestões que apareceram e na frente quantos votos cada um recebeu, né? Às vezes um time recebeu um voto, um time recebeu 10 votos, daí se você optar pela porcentagem, você pode usar o gráfico de setores, né? Ou se não, o gráfico de barras, então fica a seu critério, tá? Frequências. A gente tem vários tipos de frequências. Frequência absoluta, que corresponde ao número de vezes que o valor aparece. Então, às vezes, aqui a nossa moda aparece. Por quê? Quanto que mais se repetiu? Então, às vezes, você fez uma pesquisa lá qual a disciplina preferida dos alunos em sala de aula. Ah, educação física geralmente é o mais pedido, né? Então, às vezes, qual que é a frequência absoluta? O número de alunos que preferiram educação física, que daí vai ter um valor maior do que nas outras disciplinas, tá? Referência absoluta cumulativa. Calculada só somando a frequência absoluta, tá? Do valor com as frequências de todos os valores menores. A gente sabe que na hora da gente calcular a média aritmética, a gente tem a média aritmética normal e com as frequências. Isso quer dizer o quê? Às vezes você tem 5 pessoas que têm um número diferente lá. Então, a gente tem mais de um dado numérico no gráfico. Daí você tem que saber que é uma frequência. Então, às vezes você vai ter que multiplicar. Ah, 2 pessoas têm 20 anos. Então, você vai pegar o 2 e multiplicar por 20, para depois ainda você ter que somar e dividir, que é o processo da média aritmética, tá? Frequência relativa. Está a frequência relativa dividida pelo número total de dados, tá? Então, aqui também se aplica a média aritmética, porque quando a gente soma todos os números, a gente divide pela quantidade de elementos, né? Frequência relativa cumulativa é igual à soma da frequência relativa do valor mais frequente de relativa, né? De todos os valores inferiores. Também, lembrando o processo da nossa multiplicação, que a gente também tem que dividir depois na média, né? E na mediana também para saber a nossa frequência, né? O que são medidas de posição? Esse aqui é o principal conteúdo que se tem em estatística básica. E os principais são média, moda e mediana. Esses valores são os mais exigidos na estatística, tá? Porque é o mais básico. E também são números que têm bastante complexidade, dependendo da sua interpretação da questão. Por quê? A nossa média é o valor de tudo. Isso quer dizer o quê? Se você tem uma tabela com vários números lá, você vai ter que somar tudo. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa em sala de aula para saber a idade de todos os alunos da sala. Então, às vezes, pode ter alunos com 11 anos, com 12 anos, tá? Então, tem essa variação aí, porque a gente não sabe a data, o mês, né? Que vai fazer aniversário, se já fez, né? Então, se a gente fazer essa pesquisa, a gente vai ver que tem vários números diferentes, mas a maioria vai ser a mesma faixa etária, né? Você vai ter que somar todas as idades, tá? Então, somar 11 mais 12, mais 11, mais 12 e assim por diante. Vai somando tudo e dividir pelo total de elementos. O que são elementos? Você vai dividir pela quantidade de pessoas que participaram da pesquisa. Se a sala tinha 20 alunos e deu 100, que você somou todas as idades, você vai pegar 100 e dividir por 20, porque são 20 elementos, são 20 idades diferentes, são 20 pessoas que você fez essa questão, né? Depois que você dividir, você vai saber o quê? A média aritmética, a média
Ou seja, é como se fosse o que tivesse mais, né? Na sala de aula, que é a nossa média daquela turma. Mediana. O que eu vou saber com a mediana? Você vai ter que ordenar os números em ordem crescente. Isso quer dizer o quê? Vocês vão pegar o número do menor para o maior, vai organizar, porque às vezes na questão tá tudo bagunçado os números, tá? Então, tem essa dificuldade na mediana porque o aluno esquece que tem que colocar do menor para o maior, porque daí vai alterar a sua resposta, tá? Então, mediana, você coloca do menor para o maior e vê o meio. Mas qual que é o meio? Se você tem 5 elementos, é como se você tivesse 5 dedos na mão, né? Então, você vai ver que tem um determinado dedo que vai ficar no meio, né? É a mesma coisa com os números. Então, se você colocou do menor para o maior, você vai ver que vai ficar 2 números para a esquerda, 2 números para a direita e vai ficar um número no meio. Isso porque, se são 5 elementos, o número 5 é ímpar. E o ímpar, você sabe que vai ter um número que vai ficar no meio sozinho. Agora, se você tem 6 elementos, você sabe que vai ficar 2 elementos para a esquerda, 2 elementos para a direita e vai ficar 2 elementos no meio, tá? Porque o número 6 é par. Então, quando a quantidade de elementos, tá? Porque às vezes pode ter o número 1, 5, 7, 8, 9, mas a gente sabe que foi 5 elementos, tá? Então, se for 6 elementos, a gente sabe que vai ficar 2 números no meio. Se por acaso for 2 números iguais, 5 e 5, a gente sabe que 5 mais 5 é 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, o aluno não precisa perder seu tempo para fazer a continha de divisão, porque vai dar ele mesmo, né? Mais um exemplo: 50 e 50. Você vai somar os dois, vai dar 100. 100 dividido por 2 vai dar 50. Vocês viram que vai ficar a mesma resposta? Então, se os dois números do meio da sua mediana forem igual, 7 e 7, 8 e 8, 20 e 20, não precisa dividir, somar os dois e dividir por 2, porque vai dar ele mesmo, tá? Então, automaticamente é um deles. Agora, se você são 2 números diferentes no meio, né? Daí você soma, daí sim você divide por 2, tá? Porque daí vai dar um número diferente. Então, se os 2 números do meio forem iguais, não precisa dividir, porque a gente sabe que vai dar eles mesmo, né? Agora, se for 2 números diferentes, você soma os 2 e divide por 2. Moda. A moda é o valor mais repetido no conjunto. Isso quer dizer o quê? Você não precisa colocar do menor para o maior e você não precisa somar, tá? Moda, você não tem que fazer nenhuma continha. Ao menos que tenha uma tabela muito extensa, que daí você se perdeu no caminho só de olhar os números, daí sim você vai ter que contar qual o número que apareceu. Mas se for um enunciado, uma questão bem simples, tem poucos números, é só você ver qual o número que mais se repetiu, tá? Se tem 2 números que se repetem na mesma quantidade, vamos dizer assim, o 2, ele apareceu na questão 10 vezes e o 5 apareceu 10 vezes. Nesse caso, a gente tem a moda 2 e 5, tá? Porque os dois são moda, então é o que mais se repete. A gente também tem medições de posição. Isso quer dizer o quê? A gente tem vários tipos de percentuais, né? Quantidades como se fossem frações, lembra um pouquinho, né? Quartes, quintes, décis, percentes. Isso quer dizer o quê? São a quantidade de partes que cada um deles tem, tá? Medidas de dispersão. Essas medidas possuem a nossa média, moda e mediana, tá? Que é o que a gente acabou de ver no slide anterior. Essas medidas têm a nossa média aritmética, né? Que tem a nossa frequência também quando a gente utiliza a multiplicação para depois a gente somar e dividir, tá? Amplitude. A nossa amplitude, a gente tem que ver qual o enunciado, o que está perguntando, né? Lá no finalzinho da questão, para a gente saber se é a amplitude que a gente tem que calcular. A gente sabe que a gente tem uma medida de dispersão, que a gente tem que saber a diferença do maior para o menor. Então, a gente pega o maior número que está na questão
e diminui pelo menor número, tá? Então, o maior número diminui pelo menor número. E a gente vai ter a nossa medida de dispersão, que é a nossa amplitude, tá? A gente sabe que na hora da prova, a gente tem muita leitura, a gente tem o nervosismo, a gente às vezes esquece as fórmulas, tá? Então é um pouquinho difícil isso, lembrar as fórmulas que a gente vai utilizar. Então, recomendo vocês anotarem todas as fórmulas, uma linha só de explicação de cada uma delas, porque às vezes você não tem uma fórmula que nem moda. Você não tem uma fórmula, mas você tem uma explicação que é o que mais se repete. Então, faz aí uma anotação para não esquecer depois, tá? Variância. A gente tem o quê? A gente tem o valor observado, a gente tem a média aritmética. Então, se você não entendeu a média aritmética, de somar todos os elementos, dividir pela quantidade de elementos, você não vai conseguir fazer a variância, porque aqui a gente precisa dos dois. Precisa saber a média aritmética, resolveu a média aritmética, a gente vai utilizar a resposta nessa fórmula, tá? Então, essa fórmula também é bom anotar, porque a gente tem a nossa somatória, né? A gente tem que lembrar se a gente vai resolver primeiro uma continha que está entre parênteses, se a gente vai resolver primeiro uma potência. Então, também a gente lembra que a gente tem expressão numérica, né? Que a gente tem que respeitar a opção de resolução de cada um deles. Qual que a gente resolve primeiro? Se é a multiplicação, divisão, né? Para depois a gente ver a variância determinada pela média, né? Desvio. Ele é definido pela raiz. Isso quer dizer o quê? Mais uma coisa. Antes a gente estava naquela fórmula e a gente tinha que saber média aritmética para depois a gente fazer a fórmula. Aqui é mais uma coisa. Você tem que saber fazer raiz quadrada. Isso quer dizer o quê? O número vezes ele mesmo, duas vezes, que vai dar a raiz. Exemplo, raiz quadrada de 25. Se são dois números, então 5 vezes 5, 25. Então, não pode esquecer também que aqui utiliza na estatística alguns conceitos matemáticos mais simples, né? E esse desvio, a gente tem a unidade de medida que tem os dados, né? Que acontece uma variância também, tá? Então, o DP, desvio padrão, né? Que a gente tem que saber a raiz também e não esquecer. Porque às vezes a gente sabe que tem a raiz negativa, tem a raiz que dá um número decimal, né? Coeficiente de variação. Mais uma fórmula que a gente pode esquecer, mas a gente tem que anotar para lembrar sempre, tá? Coeficiente de variação, a gente tem o CV para representar essa palavrinha. E a gente tem o quê? Multiplicar por 100. Às vezes o aluno decorou a fórmula, mas ele às vezes acha porque tem o 100 no enunciado. Mas não, o 100 representa a fórmula, então nunca vai mudar. Ah, o aluno viu que tem o número 10 no enunciado. Daí ele vai colocar 10 vezes o desvio. Não, não pode. Tem que ser o 100, que é a fórmula, e depois dividido, né? Então, nunca esquecer. Então, aqui, ó, tem uma regrinha aqui, ó. Para achar o coeficiente de variação, devemos multiplicar o desvio por 100 e dividir o resultado pela média. Então, MA é média aritmética, nunca esquecer, tá? Essa medida é expressa em porcentagem. Daí você também tem que lembrar que a gente utiliza porcentagem, tá? Tipos de gráficos. A gente tem vários tipos de gráficos. Às vezes o aluno se incomoda um pouquinho por esse assunto se repetir na apostila todos os anos. Por quê? No sexto ano tem, no sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro, tem uma unidade específica na apostila de vocês que sempre tem esses tipos de gráficos. E vocês pensam, mas toda vez tem esse tipo de gráfico, em vez de colocar um conteúdo diferente. Mas isso é algo que acontece muito, tá? Cai em várias questões. Então, você está fazendo uma leitura de uma atividade lá em português, mas lá tá, dependendo do enunciado, tá expressando em um gráfico. Então, em várias disciplinas, você tem gráfico para você analisar. Então, isso daí é para reforçar e às vezes o aluno não consegue decorar os tipos de gráficos que tem, para que serve, né? Aqui, a gente tem
gráficos os mais principais, né? Às vezes tem alguns gráficos que você nunca ouviu falar, porque é um pouquinho mais difícil. A gente tem o primeiro gráfico aqui, que é o gráfico de barras. Essas barras estão na horizontal ou na vertical? Elas estão na vertical, lembra lá do eixo do Y, tá? Elas estão indo lá para cima. Mas por que são duas barrinhas ligadas? Dependendo do gráfico, eles podem vir assim ou não, né? Um pouquinho mais distantes. Aqui tem que representar o que fala no enunciado, tá? Ou na pesquisa, né? Nunca esquecer que tem a legenda, tá? Por exemplo, aqui tem o azulzinho e aqui vai aparecer série 1, aqui tá vermelho, série 2, porque vai representar algum assunto, né? Que alguém escolheu ali, se a economia aumentou, abaixou, tá? Então, sempre tem que prestar atenção. Se o aluno está numa questão de interpretação de gráfico, tem que prestar atenção no enunciado, na fonte, né? Que está lá disponível aonde, no que está escrito aqui embaixo da linha e aqui na lateral, porque é ali que você vai saber do que se trata esse gráfico e por que você tem que analisar e como que você vai observar os números que estão pedindo para realizar a questão, né? A gente tem aqui, ó, um gráfico que tem linhas, né? Às vezes pode ter essas linhas no fundo ou não, tá? E tem vários símbolos que você pode utilizar em gráficos, né? Dependendo de qual gráfico você está. Também tem esse redondinho aqui, né? Que muita gente fala gráfico de pizza, né? Porque representa uma pizza. Às vezes, lá no sexto ano, a professora faz uma pizza com os alunos, né? Para começar esse conceito, né? De gráficos com os alunos. Mas o nome dele também é o gráfico de setores, né? Que a gente utiliza porcentagem nele. Também temos esse gráfico aqui, ó. Na linha, né? São gráficos de barras, só que na horizontal, né? Aqui, ó, para simplificar um pouquinho mais. A gente tem gráfico de colunas, né? Na horizontal e na vertical. Pode ter várias cores. Tem que prestar atenção sempre na lateral, né? Geralmente aqui na esquerda e aqui embaixo, para saber o que significa. Que às vezes aqui tá falando a idade e aqui tá falando quantas pessoas que têm aquela idade, e vice-versa, né? Gráfico de linhas, né? Geralmente esse gráfico se utiliza muito em economia, né? Às vezes você liga o jornal e estão falando de impostos, estão falando de dinheiro, de economia do Brasil. Geralmente você pode analisar que tem esse tipo de gráfico, porque tem ali, em 2001, tinha uma quantidade de população, tinha o crescimento da economia estava em tal lugar, depois, em 2002, despencou ou aumentou. Então, esse gráfico é específico para isso, né? Gráfico de pixels setores, né? Que eu tinha falado antes, né? Então, aqui você pode utilizar, sim, um número, mas ele é mais específico para a porcentagem, né? E sempre fazer a proporção certa, né? 50-50, 50-25, depende dos dados da sua tabela para expressar nesse gráfico, né? Gráfico de área. Esse gráfico tem bastante coisas relacionadas à natureza. Por quê? Quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, se vocês assistiram um jornal, lembram que estava aparecendo lá quando a água ia sumir, quanto que tinha subido de água. Então, esse gráfico aparece lá, esse tipo de conteúdo, tá? De tema, que vai a água lá, subsolo, tá? Então, você pode utilizar esse gráfico nesse sentido. Que daí você vê ao longo tempo, né? Se daqui uma semana, será que a água já vai ter baixado, aumentado, né? Histograma, que é muito utilizado, né, na sala de aula, são barrinhas na vertical e são bem juntas, né? Não tem aquela separação, né? Infográficos. Esses infográficos são utilizados bastante na área da saúde. Se você for lá no postinho marcar uma consulta e tal, você fica olhando nas paredes, tem esse infográfico. Às vezes tem lá o processo da tuberculose. Então, você vê lá como que você adquiriu, como que você vai fazer a medicação, quanto tempo você vai ficar curado, né? Então, aí tem essa representação. Na água, né? Tem como que é feito
o tratamento da água. Então, tem vários infográficos nesse sentido, tá? A gente chegou na primeira questão de hoje, tá? Essa questão não tá na apostila. Algumas questões eu peguei na internet, que já caiu no Enem, tá? Vamos fazer algumas dessas. Depois a gente vai fazer algumas da apostila e depois a gente vai voltar para questões que caiu no Enem, que estão na internet, tá? Ó, essa questão caiu no Enem de 2021. Então, vamos fazer a leitura. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Antes de tudo, a gente tem que relembrar com calma para não confundir, né? Média, moda e mediana, para não confundir, tá? Média, relembrando, né, para quem está assistindo, que a média você tem que somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos. Então, olha aqui. A gente tem um gráfico que a gente tem que observar a legenda. Aqui na parte lateral, a gente tem sequência de ocorrência, tá? Será que são as idades ou a quantidade de pessoas? Então, tem que prestar atenção aqui, ó. Sequência de ocorrência. E aqui embaixo a gente tem o quê? Idades. Daí você já viu o que cada um é. Então, aqui, ó, você vai observar quantas pessoas têm tantos anos. Quantas pessoas têm tantos anos? Por quê? Às vezes você pensa que é inverso. Então, tem que prestar atenção em tudo que tiver escrito perto do gráfico, tá? Então, aqui, ó, a gente vai observar que a gente tem que olhar esses risquinhos aqui, ó, para ver até onde vai o seu bloquinho aqui, do gráfico de barras, tá? E ver até onde que ele vai. Resumindo, vou colocar aqui uma resolução, tá? Da questão para vocês verem aqui. Se você tiver dificuldade em fazer a questão, você faz o quê? Uma tabelinha, tá? Aqui, ó, idade 9. Por quê? A gente tem aqui, ó, 6 pessoas que têm 9 anos. Então, frequência. Nossa frequência não é a idade. Nossa frequência é quantas pessoas na pesquisa têm 9 anos. Então, observando lá, a gente tem 6 pessoas que têm 9 anos de idade. Depois, nossa frequência. 12 pessoas têm 18 anos. 12 pessoas têm 18 anos. Depois, nossa frequência. 9 pessoas têm 27 anos, tá? Então, 9 pessoas têm 27 anos. Depois que você expressou na tabela para você se organizar, claro que se a pessoa ir mais direto, pode ir. Você observou aqui para você não confundir idade com frequência, né? E substituir. Média mais uma vez. Você vai somar tudo e dividir pela quantidade de elementos. Mas daí, lembra lá que eu falei que quando você tinha um número só, aí você pode fazer, né? Porque se você tivesse só as idades, você ia somar 9 mais 18 mais 27. E você ia dividir pela quantidade de elementos, né? A quantidade de números que apareceu. Mas aqui tem o quê? A gente ainda tem a frequência. Então, a gente tem 2 números, 2 dados numéricos na questão. Então, isso quer dizer o quê? Média ponderada. Isso quer dizer o quê? A gente tem que multiplicar. A gente vai ter que pegar 9 vezes o 6, tá? Que vai dar 54. Depois, 18 vezes 12, que vai dar 216. Depois, 27 vezes 9, que vai dar 243. Isso quer dizer o quê? A gente vai ter que multiplicar. Isso daqui não é todas as questões de média, lembrando, tá? São questões de média só quando a gente tem 2 dados numéricos, tá? Que a gente observou que tem os números da idade e da frequência, tá? Daí a gente tem que multiplicar, senão a gente tivesse só o valor da frequência. A gente só ia pegar 6 mais 12 mais 9, tá? Então, depois que a gente multiplicou tudo, a gente tem que saber quanto que vai dar todas essas multiplicações, né? O resultado das suas continhas. Então, você vai somar a resposta das nossas multiplicações, tá? Você vai somar esse valor mais esse,
que a gente fez aqui, ó, que gerou esse número. Terminei minha continha. Muitos alunos podem achar que terminaram. E lá no enunciado, nas alternativas, pode ocorrer de ter esse resultado em uma dessas alternativas. Daí o aluno vai fazer o quê? Vai marcar, mas vai estar errado. Por quê? Aquela alternativa só vai estar lá para confundir o aluno, porque ele já fez a continha de multiplicação, de somou, e vai estar lá e pronto. Mas a gente tem que lembrar que o que estava pedindo no enunciado, que era para você calcular a média. Como a gente tinha dois números, a gente multiplicou e somou tudo. Mas a gente está calculando média. A gente sabe que média a gente tem que somar tudo e dividir. Até o momento a gente não fez nenhuma continha de divisão. Então a gente viu que a gente não terminou a conta, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente tem que saber quantas pessoas participaram da pesquisa. Lembra lá? Média soma tudo e divide pela quantidade de elementos, que os elementos é a quantidade de pessoas que participaram da pesquisa. Então, se eu sei que essa daqui é a nossa média de idades, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 6 mais 12 mais 9, que vai dar 27. Então, 27 elementos, 27 pessoas que participaram da pesquisa. Então, vocês vão fazer o quê? 503 dividido por 27 vai dar 19. Daí também vai ter uma opção lá, 19, tá? Então, às vezes você marcou naquela alternativa, mas você não pode esquecer que ainda você não tinha feito nenhuma divisão, tá? Então, 19 é a nossa média ponderada nessa questão, tá? Questão número 2. Essa questão caiu no Enem de 2015. Em uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação, aqui, às vezes você... eu não estou com tempo de ler todo o enunciado se a questão for muito grande. Em português, a gente sabe que a gente tem que ler tudo porque é algo de um texto, né? E cada palavra, cada frase é importante. Na matemática, a maioria, claro, das questões você pode ir lá já na perguntinha final. Por exemplo, a mediana dos tempos representados é, tá? Se você não conseguiu fazer continha e pensa assim, não, será que eu esqueci alguma informação importante lá em cima? Daí você vai lá e volta, tá? Na questão para você ler toda, tá? Mas tem questões que só lendo ali, ó, para ser um pouco mais prático na questão e dar tempo de fazer mais questões com calma, então pode fazer assim, tá? Então, a mediana dos tempos representados é mediana, mais uma vez, você tem que fazer o quê? Ordenar os números em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Se vocês colocarem nesse formato que está aqui na tabela, vocês vão errar, porque não está do menor para o maior, tá? Então, tem que colocar certinho. Aqui a gente tem que saber a raia, tá? Raia de 1 a 8. O tempo, que são os segundos, né? Que cada nadador levou para completar essa prova, né? Aqui, mas será que eu vou fazer a mediana do 1 a 8? Ou desses números aqui? Se você tiver dificuldade, você olha lá, mediana dos tempos, tá? Tempos, não das raias. Então, você vai observar essa segunda linha aqui. Você vai colocar do menor para o maior. Então, você sabe... Opa, voltou lá. Você sabe que esse 20,20, 20,90 não vai ser seu primeiro número, porque ele não é o menor número possível, né? A gente tem aqui, ó, 20,50. Então, você vai ordenar até a ordem certa. Agora aqui, o que a gente viu? Quantas raias a gente tem? A gente tem 8 raias. 8, o número 8 é par ou ímpar? Ele é par, né? Então, a gente sabe que vai ter dois números que vão ficar no meio. Se você tiver dificuldade nisso, faz com os dedinhos da mão, tá? O número 8. Você vai mandar tantos números para a esquerda, tantos números para a direita. Tem que ser a mesma quantidade. E você vai visualizar que vai ficar dois números no meio. Então, você soma os dois e divide por 2. Lembrando, se os dois números forem iguais, você sabe que é um deles, porque são iguais. Você não perde seu tempo dividindo por 2. Agora, se são dois números diferentes, aí sim, você soma os dois e divide por 2. Aqui, ó. Eu ordenei aqui certinho, tá?
20,50, 20,60, 20,60. Ai, mas aquele número se repetiu. Sim, ele pode repetir 100 vezes. Você tem que colocar do menor para o maior e incluindo ele, tá? Se ele repetiu 100 vezes lá, o 20,60 vai aparecer aqui, ó, na sua anotação 100 vezes, tá? Não pode esquecer. É porque ele repetiu que você não vai colocar. Tem que colocar todas as vezes, senão vai interferir na sua resposta, tá? 20,60, 20,60, 20,80, 20,90, 20,90, 20,90 e 20,96, né? Tem 8 números, o número 8 é par. Não quer dizer que todos os números que estão aqui são pares, tá? É a questão que a quantidade final de elementos é par. Então, 8 é par. Então, você sabe que vai ter a mesma quantidade de números para a esquerda. Opa! E a mesma quantidade de números para a direita. Vai ficar o quê? Vai ficar 2 números no meio. 20,80 e 20,90. Os dois são diferentes, então você vai ter que ser obrigado a somar e dividir. Então, somou os dois, deu 41,70. O que eu vou fazer? Tem pessoas, tem avaliações, que nas alternativas vai aparecer 41,70. E o aluno vai marcar, mas vai estar errado. Por quê? Mediana, você colocou do menor para o maior, né? Ordenou. Depois, somou os dois do meio e dividiu por 2. E você só somou os dois do meio. Então, você não pode cair nesse erro, tá? Nessa pegadinha de que porque tem 41,70 nas alternativas, você vai marcar ela não, lá, tá? Porque não pode. Porque você ainda não terminou a sua conta, tá? Então, tem que fazer com bastante atenção. Daí, você vai pegar 41,70 e dividir por 2. Ai, professora, eu tenho dificuldade na divisão lá na chave que tem a vírgula ou não, né? Ou se a vírgula está na chave, ou se a vírgula está no início, né? Mas você tem que ignorar a vírgula para depois você colocar só no finalzinho, tá? Então, você pega lá, R$ 41. Você pensa no dinheiro, tá? Que fica melhor. Às vezes, você nem precisa armar a conta da divisão na chave se você pensar em dinheiro, tá? Pensa em dinheiro. Eu tenho R$ 41,70. Então, metade de 40, 20, né? Então, R$ 1,70. Vai dar quanto para cada um? Para você e para o seu colega, vai ser quanto? Daí você vai ver quanto que você vai precisar, né? Então, alternativa correta, a D, que seria R$ 20,85, né? Mas nesse caso daí não seria dinheiro, né? Seria a mediana dos tempos, 20,85. Na terceira questão. Em um cinema, a pipoca é vendida em embalagens com alguns tipos de tamanho, tá? A gente tem a pequena, a média e a grande, tá? Pensa lá você no cinema. Cada pipoca tem uma quantidade de valor, né? Diferente por causa da proporção da pipoca. Aqui a gente pode ver os dias em uma semana que foi anotado as pipocas que foram vendidas. E eles querem saber o quê? Qual a pipoca mais vendida? Será que foi a P, pequena, a média ou a grande? Então, a gente vai observar a frequência desses números da semana, tá? Olha, aqui a gente está observando que a gente tem o menor valor. Então, a gente considera que é a pipoca pequena. Então, olha, quantas vezes esse número aqui da pipoca pequena apareceu? Daí você viu esse número aqui um pouquinho maior. Depois você viu, mas esse número aqui é o menor. Então, esse daqui não é da pipoca pequena. Então, esse valor aqui de R$ 11,40, que eu vi depois, né? Daí você viu, não, o 17,50 não é o menor número, né? Então, quantas vezes que o 11,40 apareceu? Daí você anota lá, apareceu tantas vezes, né? Depois, esse daqui é a média, então R$17,50. Quantas vezes a pipoca média apareceu na frequência? E depois, o maior valor aqui, que é a nossa pipoca grande. Observando aqui, ó, a nossa pipoca pequena apareceu 3 vezes, né?
A nossa pipoca média apareceu 5 vezes, a nossa pipoca grande apareceu 4 vezes, né? Só observando. Aqui não precisa fazer continha, tá? Só observar a quantidade de pipocas de números que apareceu igual, tá? Sendo assim, a pipoca média é a mais vendida, porque a moda é o número que mais se repete. Se a pipoca média e a pipoca grande tivesse sido 5 as duas, aí seria a média é grande daí, tá? Porque a moda pode ter mais de um elemento, sim, tá? Quarta questão. O gráfico abaixo tem algumas observações do censo de 2022 para vocês observarem. Aqui, vocês têm as cidades mais populosas do Brasil. A gente tem as cidades, o gráfico, a parte cinza, e o número de habitantes. Aqui, qual que é a mediana dos dados obtidos? Mediana, mais uma vez, coloca do menor para o maior e vê qual que é o meio. Observando aqui, você vai olhar, achar que o meio é qual? Brasília. Por ele estar aqui, ó, se o aluno só observar que São Paulo e Rio de Janeiro estão para lá, Brasília está para cá e Fortaleza e Salvador está para cá. Se vocês observarem, o Salvador tem um número maior do que Fortaleza, né? Então, talvez, às vezes, se esse número tivesse mais para cima, poderia alterar a sua concepção de questão, tá? Então, a gente observando, colocando do menor para o maior, nesse caso aqui, você não vai perder seu tempo ordenando os números, porque ali no gráfico já dá de organizar essa ideia, né? Então, você vai observar que a Brasília ficou no meio certinho, né? Então, página 142, atividade número 1, que é dessa apostila aqui, tá? Para quem está com o seu material aí, assistindo junto. Só voltando aqui, ó, para quem tem alguma dúvida, Brasília ficou no meio, tá? São 5 cidades. O número 5, ó, 5 cidades, o número 5 é ímpar, tá? Ímpar. Então, a gente sabe que vai ter 2 números para a esquerda, 2 números para a direita e vai ter um número no meio. Então, aí é aquela cidade que representa, tá? A nossa mediana. Então, página 142, a gente tem a nossa questão número 1. Observando lá, a gente tem um textinho um pouquinho grande, né? Mas se vocês observarem lá no finalzinho do enunciado, a gente tem: em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda, respectivamente, são. Respectivamente, para quem ainda não sabe ou às vezes esquece, é na ordem, tá? Que foi faladas as palavrinhas da média, mediana e moda, tá? Aqui, teve alguns alunos que eu tive na sala que estavam fazendo a continha lá da média. Porém, se vocês observarem as alternativas, a alternativa A, B, C, D e E, ou seja, todas, tem a mesma média, 17 graus, tá? Então, nesse caso, tá? Como a média são todos e são bem no começo da questão, então você não precisa perder seu tempo de somar todas as temperaturas e dividir por 15, né? Que são 15 dias. Não precisa, tá? Por 15 dias, né? Então você não precisa perder seu tempo para fazer isso, tá? Porque senão você vai perder tempo numa coisa que você poderia fazer mais ágil, né? Então, em ordem, mediana, o que você vai fazer? Vai colocar do menor para o maior e depois você vai colocar do menor para o maior e ver o meio. Como são 15 dias, o número 15 é ímpar. Então, a gente sabe que vai ter um número no meio que vai ser, né? Que a gente vai ser o número 18. Isso daí, 18 graus. Você já tirou a alternativa A, já tirou a alternativa C e a D. Então, só ficou a B
E a D, de alternativa. Então, você já eliminou. Depois disso, você vai ver a moda. Moda não precisa fazer continha. Então, é mais rápido ainda. A moda, você vai observar qual o número que mais se repete de temperatura. Então, você vai observar lá, ou seja, que vai ser alternativa B, tá? Então, 17 graus, que é a nossa média, 18 graus, que é a nossa mediana, e 13,5 graus, que é a nossa moda, que mais se repete, tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar, tá? Agradeço a todos que estão acompanhando aí.